Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Coisa linda, né, irmãos? Deixa eu dizer para você, amado, Cristo só pode viver em você se você estiver cheio do Espírito Santo. Tem outro jeito. Lembra que o candelabro, lá no santuário celestial, ele produzia a luz e a luz não era Cristo? Se faltasse o azeite, teria luz? Percebe?
Você só pode ter a Cristo plenamente na sua vida e amá-lo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, se você estiver cheio do Espírito Santo. E para você que está entrando aqui a primeira vez nessa reunião, para ser cheio do Espírito Santo, o start, o movimento acontece quando você pede todo dia o batismo. Tem que pedir todo dia. Não lhe garante que você vai permanecer com ele, porque o mesmo Espírito vai lhe conduzir à obediência. Mas se você pedir e permanecer sob a influência do Espírito Santo, você terá plenamente a Cristo no seu coração, muito embora isso seja parcial, porque a plenitude da plenitude só mesmo na glorificação. Coisa linda isso, né? Glória a Deus pela mensagem do pastor hoje, foi muito útil para a gente refletir novamente sobre todas essas coisas. Eu quero que você conheça agora, você que ficou na pipoca ontem com o pastor Esmeraldo, e aqui o meu agradecimento ao pastor Esmeraldo, mais uma vez, de no domingo ali conduzir a sala tão graciosamente. Tivemos problemas para entrar, sempre acontece, né? Ao vivo é uma correria danada. Valéria, abre a sua câmera, por gentileza, nós vamos começar a conversar agora. Eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa turma. Muito bem. Bom dia, Valéria, tudo jóia? Pode abrir o seu áudio, por gentileza. É um nervoso. É assim mesmo. Valéria, me diga uma coisa, você está onde agora e qual estado do país? Fala Eu para estou mim. na Bahia, em Feira de Santana. Aí já é seu ambiente de trabalho, como é que é? Não, estou na casa da minha mãe. Hoje eu pedi uma colega para chegar no meu horário para poder estar aqui com Eu você. estou vendo que você já está preparada para trabalhar. Essa camisa é de qual instituição? Essa camisa é da nossa instituição, Ok. Uhum. Ação Solidária Adventista. Então É o nosso ministério atual. você trabalha na ASA. Voluntariamente, mas eu Assim. trabalho na faculdade aqui da cidade, no setor administrativo. Na igreja, você desenvolve o ministério da ASA. Isso. Essa camisa é do grupo da ASA que trabalha na sua igreja. E o seu trabalho regular, você trabalha numa faculdade. Isso. E qual é a sua função lá nessa faculdade? Nessa faculdade eu trabalho no setor administrativo, né? Sou professora, fiquei por 10 anos em sala de aula, depois migrei para a área de gestão, e aí estou por quase 15 anos. Você lecionou o que aí na faculdade? Na faculdade, não leciono, não, eu trabalho no setor administrativo, mas eu já lecionei da educação infantil até o ensino médio. Ok, então você é professora. Nasceu em Recife? Isso, pernambucana. Pernambucana. Tive a alegria de conhecer Caruaru, de pisar os pés aí nesse estado lindo de vocês. Sim. Gostei demais, foi uma benção. O povo pernambucano é muito agradável. Os que eu tive contato, até as pessoas que recebem a gente nos restaurantes, nos comércios, são muito agradáveis. Um abraço para todo o povo pernambucano. E a família da minha esposa é toda de Pernambuco. Maravilha. Você tem 2 irmãos, né? 2 irmãs? Não, tenho mais uma irmã, Dilce, é professora também, psicopedagoga, e tenho 2 irmãos, o Rodrigo e o Paulo. O Rodrigo é médico e o Paulo é administrador. Sua mamãe é a Noélia, que deu o testemunho domingo. Exato, exatamente. Isso. E contou a história do seu Francisco. Nossa heroína, nosso esteio aqui na Terra. Você me fala alguma coisa no seu testemunho? Qual é a relação? Você me fala lá na descrição a importância que seus pais tiveram para você, e você a chama de heroína. Qual a relação que você tem com eles, assim, a sua visão dos seus pais? A visão dos meus pais que eu tenho, que foram pessoas idôneas, íntegras, honestas e
Se me perguntasse hoje se eu gostaria de ter outros pais, eu diria que não. Deus me deu os melhores pais que eu poderia ter, apesar das adversidades que passamos na nossa vida. Deus nos conduziu de maneira maravilhosa e nós somos fruto desse relacionamento e buscamos honrá-los, né, na sua idade idosa, retribuindo tudo que eles fizeram por nós. Você vai comentar que seu pai, e foi o personagem do testemunho de ontem, né? A conversão extraordinária dele, e a gente vai entrar um pouco mais lá na frente, que ontem a irmã Noélia me deu os olhos da esposa, da esperança da conversão dele, da espera por longos 30 anos ou mais, a conversão do marido ao adventismo. Exato. Porque ele havia sido batizado em uma outra denominação, mas a irmã Noélia gostaria muito que toda a casa dela servisse ao Senhor e que o seu esposo se convertesse ao adventismo. E nesse período, até acontecer tudo isso, houve muitas complicações por conta da fé da irmã Noélia com o seu esposo. E ontem ela contou para a gente como ele se converte sobre a influência da Novo Tempo, e em especial também da Sala 57, e hoje a gente quer os olhos da filha vendo, a mãe e o pai, ela vendo isso, porque as coisas são vistas de forma diferente. É muito legal isso. Seu pai foi empresário bem-sucedido, né? Na cidade, você estudou na escola adventista, e você se converte e se batiza com que idade, filha? Eu me batizei, era adolescente, tinha uns 12 anos. Mas você me fala um negócio interessante, que você se batiza com 12, mas se converte mesmo, você percebe sua conversão depois, né? Exato. Porque a gente batiza adolescente e nos próprios conflitos familiares, né? Meu pai perseguia muito minha mãe por conta da fé, e ele era um Saulo, um perseguidor árduo, porque ele perdeu tudo o que tinha financeiramente. Nós não passamos fome, mas passamos muitas privações, e ele culpava a nossa fé, né? Que depois que minha mãe foi para essa maldita igreja, que a vida dele estava sendo amaldiçoado, e que a gente tudo virou as costas contra ele para poder seguir a minha mãe. Então, a gente vivia, né, o drama do grande conflito o tempo todo. O inimigo arrastando ele, deturpando a sua mentalidade. Ele nunca foi um pai ruim, né? Sempre foi um pai do jeito dele, pernambucano, mas ele era um pai atencioso e dava vida por nós, não podia saber que um filho estava doente, que ele movia céus e terra para cuidar de nós, mas a gente se revoltava pela maneira que ele tratava a minha mãe, né? De ver que minha mãe não merecia passar por aquela situação que ele nos sujeitava. Então, a gente sofria, tinha uns momentos de revolta, de desgosto, enquanto jovem, enquanto adolescente. E no encontro de jovens com Cristo foi que realmente eu tive esse encontro real com Jesus, que eu disse, agora a minha vida é de Jesus e eu quero viver o resto da vida para amá-lo e servi-lo. E não importa o que meu pai fez ou faz, eu quero amá-lo e quero amar e respeitar os meus pais como eles são, porque foram estes pais que Deus me deu aqui na Terra. E sempre espelhando, né? Se minha mãe consegue ser assim, superar tantas coisas ruins, porque nós, como filhos, não podemos apoiá-la? E graças a Deus, tanto eu quanto os meus irmãos, a gente, pela sabedoria que Deus dava à minha mãe, a gente conseguia discernir, né? Entre o bem e o mal, porque ela nos ensinava a respeitar o nosso pai e a amá-lo, a ir para o bar, comprar cerveja para que ele bebesse dentro de casa e não fosse para a rua, mas isso foi um impacto muito grande na nossa formação, né, como um todo,
e a gente sempre se refugiava na igreja, na nossa fé, porque era assim que ela nos conduzia. Eu era muito tímida, e ela era professora do departamento infantil, na época me colocava como auxiliar, e assim nós fomos desenvolvendo nossa vida cristã. Todo esse sofrimento da perseguição do seu pai, mesmo assim ela levava você à igreja e colocava você como auxiliar na salinha para você já ir aprendendo Exato, isso e amando isso, né? É a exato. sua mãe, que formação ela teve, Valéria? Minha mãe, ela tem formação até o 2º grau, passou em vestibulares, mas meu pai era muito machista e dizia que a mulher dele não precisava ir para a faculdade e nem precisava trabalhar, porque ele era homem para manter e suster a casa, né? E houve uma época que ele não tinha condições mais de trabalhar, tomado por uma depressão muito forte. E eu ficava em casa com ele, e minha mãe que arregaçou as mangas e foi trabalhar, pegando ônibus, pegando mercadoria para revender, e ela que assumiu as responsabilidades domésticas, né? Você tem filhos? Tenho um filho de 8 anos, Davi. 8 anos. Você É, tem, sobre a influência da sua mãe, uma chance grande de ser uma excelente mãe, porque sua mãe, como você disse, é sua heroína. Mas você tem no seu pai uma chance de ser uma mãe que poderia prejudicar seu filho, porque o exato, seu pai prejudicou você, não porque ele exatamente quisesse, mas era o que ele tinha para oferecer, né? exato, exatamente. Porque às vezes a gente não pode confundir as pessoas, porque as pessoas, às vezes as pessoas, queridos, você que está me ouvindo, elas não são más, é porque elas não têm mais para oferecer. Foi Exato. isso que elas receberam e ninguém entrou na existência daquelas pessoas. E a própria pessoa não se permitiu, porque Deus sempre age, para quebrar esta rudeza da vida. E ele foi assim. Não que essencialmente ele seja mau, não. Mas é porque era aquilo que ele tinha, sabe? As pessoas dão aquilo que têm. Por isso você tem que se permitir renovar pelo Espírito Santo todo dia para você ser uma pessoa melhor. A Valéria escolhe ser uma mãe como a mãe e aprendeu com o pai dela. Sabe o que ela aprendeu? O contraste. Aquilo que ele me deu que me machucou, eu não vou oferecer para o meu filho. Eu vou Exatamente. oferecer o bom para o meu filho, porque eu sei o que é ruim. Porque a gente pode aprender por contraste, né, Valéria? A gente não pode replicar, Exatamente. a gente não precisa replicar o mal, né, Valéria? Isso, exatamente. Esse é um grande legado que Marinha falava, eu sigo isso no Ministério da ASA, e quem não vive para servir, não serve para viver, né? E isso é muito forte, porque a vida do cristão tem que ser serviço, deve ser serviço. E assim nós começamos nos envolvendo nas atividades do Clube de Desbravadores. Sou muito grata a Deus, porque Deus foi conduzindo a nossa vida nesses momentos de grandes dificuldades. No Clube de Desbravadores, o diretor me chegou e disse assim: olha, a igreja não é perfeita, aqui nós temos pessoas muito falhas, e eu só vou lhe pedir uma coisa: entre olhando para Jesus e nunca olhe para os lados. E isso me marcou muito enquanto adolescente, porque às vezes a gente ia para a igreja com as mesmas roupas, às vezes encontrava pessoas críticas e encontrava situações que a gente dizia: meu Deus, esse é o povo de Deus. Mas esse é o povo de Deus. Hoje eu tenho essa convicção, porque eu também sou falha, eu também tenho meus pecados, também tenho as minhas limitações, também tenho a minha história de vida, como o senhor falou. Então, ninguém é ruim à toa. Hoje, com a maturidade, com a vivência, a gente percebe que todo mundo tem uma história de vida que precisa ser acolhida para poder a gente permitir que o Espírito Santo nos transforme e transforme as pessoas que estão ao nosso redor. Valéria, eu acho engraçado a gente se escandalizar com a igreja e com a dificuldade de entender que na igreja existem pessoas em construção se nós mesmos estamos, né? A Exato. igreja, a igreja é flutuante, viu, irmãos?
Igreja flutuante. Conhece alguma igreja assim? Igreja flutuante. Lembra da Arca de Noé? Uma igreja flutuante. Foi lá que Noé encontrou salvação para sua família. Não era um lugar bom, não, viu, irmãos? Cheio de animal, fezes de todo tipo, barulho de todo tipo, saculejando para tudo que é lado, batendo nas ondas, e a mão de Deus guiando aquela igreja flutuante. Mas foi lá que Noé encontrou livramento para sua família. Exato. É uma comparação à igreja de hoje. Quando as pessoas falam para mim, Valéria, assim, ó, entra na igreja e não olhe para os lados, eu queria adicionar ao comentário do seu líder desbravador uma abre aspas, pastor Wagner, para este comentário. Entre na igreja e olhe para os lados. Queridos, olhe para as pessoas. Exato. Olhe para as pessoas, olhe para as pessoas. Pastor, isso não vai me prejudicar? Se você fizer certo, não. Na igreja, tem pessoas que você deve olhar e copiá-las. Elas são maduras, têm raízes profundas na fé, são pessoas que servirão para o seu exemplo. Ninguém vive sozinho. Eu preciso do meu exemplo de igual aqui, ó. Eu preciso de um ser humano em que eu me espelhe nele. Não confie plenamente nesse ser humano, porque eu confio só plenamente em Deus, mas esse ser humano, ele deve servir de referência. Eu tenho meu pai espiritual, minha mãe espiritual, meus exemplos até hoje. Sim. Se o meu exemplo humano cair, eu não vou cair, mas eu preciso dele, porque o meu exemplo divino nunca caiu. Uma coisa não anula a outra. É Cristo quem me salva, mas eu preciso da minha referência humana para continuar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso é dependência um do outro. Então, entra na igreja, é uma barca flutuante, cheio de fezes de todo tipo. Olhe para as pessoas que servem de exemplo para você. E para os que não servem, levante-os quando eles caírem. Exato. E para os que não servem de exemplo, tem gente que não serve? Não serve. Então, Não confio. Isso. não se escandalize com eles. E se eles caírem, levante, porque você também, em determinado momento, você também é um que precisa ser levantado. Que lindo isso, né? EJC é um encontro de jovens com Cristo. Passa 3 dias, sexta, sábado, domingo, num lugar e numa imersão poderosa. É só isso que a gente pode falar, não pode falar mais nada, porque o que acontece lá dentro é muito poderoso. Trabalhei 6 anos em Tocantins, com EJC e ECC. Glorificado seja Deus pelo trabalho que essa galera faz, que é lindo demais. É lindo demais. Foi tão Valéria, transformador que nós desejamos trazer os jovens de Minas Gerais para cá, e graças à permissão de Deus, né, trouxemos uma excursão para esse JC também, impactou vários jovens da igreja. sabe por que ela foi impactada com relação ao pai dela? Ela disse, vou amar meu pai, minha mãe consegue amar meu pai, mesmo ele sendo tão duro assim. No EJC tem uma palestra que fala sobre pais e filhos, que é tremenda palestra. Só isso, né, Valéria? Não pode falar mais, não pode falar mais, que é lindo demais. Eu fazia essa palestra no EJC, muito legal. Valéria, você tem um forte testemunho sobre o sábado. Conta um pouquinho para a gente como é que Deus te ajudou a ser fiel na guarda do sábado. Então, ontem minha mãe relatou que nós nos deslocamos da Bahia para Minas, acompanhando a minha irmã em um tratamento de saúde, e de lá ela retornou e eu fiquei morando com minha irmã na casa dos meus avós e tios, passei no vestibular, naquele momento que não existia Enem, nem ProUni, nem facilidade nenhuma, era uma alta concorrência, eu egressa de escola pública, fiz o primeiro Enem em 98, trancados por sermos adventistas, fomos confinados ao meio-dia e fizemos a prova à noite. Depois eu passei no vestibular nessa universidade e foram muitas provas e perseguições que eu enfrentei ali,
mas Deus foi honrando e glorificando lá em Minas Gerais. Por um dado momento, eu perguntei a Deus, né, porque eu tinha que ir para aquele lugar, ficar longe dos meus pais e saber que as coisas não andavam tão bem como desejávamos. E Deus me falou um sábado à tarde que lembrasse da história de Abraão, né? Que Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela, que eu te mostrarei. E ali eu fiquei sem entender, mas comecei a me envolver com as atividades da igreja, continuar me envolvendo com as atividades da igreja no Ministério Jovem. Quando entrei na faculdade, passei por algumas fortes provas, professores que ficavam ao meu lado, porque conheceram outros adventistas que deram bom testemunho e falavam: o que eu puder fazer por você, eu vou fazer, porque eu morei em Belo Horizonte e tinha um colega adventista que era muito bacana, então aquilo que eu puder fazer para lhe ajudar, eu vou fazer. Mas outros ateus, pelo próprio curso que eu fiz, de filosofia, me perseguiram, me questionavam e me reprovavam. E uma professora me desafiou aí na aula, apenas uma sexta-feira, que ela me liberaria o resto do semestre todo. Eu não fui e fui reprovada, fiz dependência dessa disciplina à tarde num outro curso, mas sempre lembrava de Atos 5:29, que diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E independente das provas que a gente deve enfrentar por sermos fiéis ao sábado, Deus sempre faz o melhor e Deus nos usa quando nos colocamos verdadeiramente nas suas mãos. E usa pessoas, usa anjos, como eu tive 2 colegas que eram detetives, que gravavam as aulas para poder eu estudar numa disciplina que eu tinha sido reprovada, e num sábado à tarde, que eu estava muito angustiada, eles chegaram lá em casa com um gravador, aquele gravador pequenininho, né, que a polícia usa, e com as fitas para que eu pudesse estudar e fazer a prova em outro dia e ser aprovada nessa disciplina. E houveram os colegas também que me traíram, um seminarista que dizia: você é muito legal, gosto muito de você. A gente trabalhava junto num centro de recuperação, né, um estágio, e ele disse que o meu único defeito era ser adventista e acreditar nessa tal de Ellen White. E assim, a faculdade, no 3º ano, começou uma série de paralisações. A universidade tinha 40 anos de existência, nunca tinha ocorrido uma greve, e houve esse começo de paralisações já no 3º ano do curso. Meu coordenador era ateu e ele dizia que eu não iria me formar nos 4 anos. Esse colega pediu para essa professora me reprovar indiretamente. Ele ligou para o Centro de Ciências Humanas, que conversou com o chefe do departamento, que conversou com o coordenador, e aí disse que tinha que ter 75% no mínimo de frequência, que eu não frequentava aula às sextas-feiras, que automaticamente eu estava reprovada, e fui reprovada de fato. Depois eu encontrei com a professora no banco e ela colocou a mão na cabeça e falou: não acredito que é você, que foi com você que eu fiz isso. E ela me relatou que não poderia fazer nada, porque ela era apenas, ela não era efetiva, era um contrato temporário que eles pediram para ela rasurar a caderneta, e que se ela voltasse atrás, que automaticamente ela estaria desligada. Eu disse: professora, fique tranquila, porque Deus proverá. E nesse meio do curso, Deus agiu de uma forma tão poderosa que ele tirou esse coordenador ateu e colocou um outro coordenador que já tinha sido meu professor, e aí Deus começou a mexer as peças do tabuleiro, e nós tínhamos uma amiga advogada que ela achou uma brecha no regimento que dizia que o aluno que entrou com uma grade, ele tem o direito de formar com a mesma grade. E aí, pelo poder de Deus, essa disciplina que eu fui reprovada, por essa traição desse colega,
a faculdade foi obrigada a divulgar no Diário Oficial e designar um professor para que eu cumprisse essa disciplina, e eu cumpria na sexta-feira à tarde. Então, sempre Deus falava conosco, e nesse momento, o Salmo 27, verso 2, nos dizia: quando os meus inimigos, o salmista Davi fala, né? Os maus tropeçam, né? Que eles, quem caem. Então, eu tinha certeza de que Deus estava ao nosso lado, apesar de ser provas duras e provas árduas. No último ano, então, a universidade entrou de greve geral. E aí o professor ateu tinha reprovado, a turma tinha 32 alunos, ele tinha reprovado os 18 que fizeram a prova na sexta-feira à noite, e um colega, professor dele, era meu professor também, eu era professora de uma filha adotiva dele, e ele disse: eu vou quebrar esse galho para você, vou pedir ao colega para mim passar a prova, e você tem que fazer essa prova amanhã de tarde, que era sexta à tarde, porque eu só tenho esse horário disponível. Eu virei a madrugada inteira, orando, de hora em hora parava para orar, e estudando, porque era o conteúdo do semestre todo. Então, o que ocorreu, a grande prova, é que o professor ateu não passou a prova para o outro professor aplicar para mim. E foi chegando a hora do pôr do sol, de hora em hora eu ia no departamento: estou na sala tal, cadê o professor? Não chegou, não chegou. E aí, quando chegou às 5 horas, ele falou: Valéria, estou aqui pronto para aplicar a prova, mas eu não tenho a prova, porque o colega não me passou ainda. E eu disse: fique em paz, professor, porque agora está se aproximando as horas do sábado, e eu não vou mais fazer essa prova. E fui embora dali chorando muito. E nessa noite eu dormi, e Deus falou comigo através de um sonho. Eu sonhei que, como se eu estivesse morta, meu avô falou: minha filha, vá dormir, vá descansar, você virou a noite toda estudando. E eu fui dormir e vi as pessoas dizendo assim: poxa, ela lutou tanto, nunca teve uma vida fácil, pela sua situação familiar, lutou tanto para estudar, para passar no vestibular e tal, e agora acontece isso, no último ano ela não vai se formar e tal. E ali eu acordei assustada, como que eu estivesse no meu próprio velório, ouvindo as pessoas dizerem aquilo. No sábado, eu fui à igreja, era um encontro para planejar o culto dos formandos adventistas de outros cursos, e no final desse encontro eu expliquei a minha situação, estou aqui para apoiar vocês, mas possivelmente eu não sei o que vai ocorrer, eu não tenho como me formar. E parou um bêbado, veio cambaleando na bicicleta. Deus usa diversas formas para falar conosco. E esse senhor parou, tinha um jovem do meu lado e uma jovem do outro, e ele parou no meio e falou diretamente a mim: mesmo que você não alcançou nada, o importante é que você está no caminho. O mal não vai te pegar. E aí eu falei: como é o seu nome completo? E anotei na minha agenda, e ali eu tive a convicção que Deus estava falando do meu coração, que Ele iria mover céus e terras, mas que ele conseguiria concluir a formatura naquele ano. E ele disse: Paulo Alves Ferreira, e pediu oração por sua esposa, Jandira e Alexandra. E ali eu fui embora com uma alegria no coração que eu não sei descrever, porque eu não sabia o que ia acontecer, e nesses momentos de desespero, um dia minha mãe disse assim: minha filha, Deus é o Deus do impossível, vá para algum lugar aí e ore. E eu fui no banheiro, quando recebi essa notícia de reprovação nesse momento, e ela disse: Deus vai fazer alguma coisa, essa greve não foi à toa, e Deus tem várias formas de agir, e a vitória virá. E assim, a universidade parada de greve, nós ficamos desempregadas, muitas provas ao mesmo tempo, e comecei a dedicar minha vida ao clube de jovens, estava fazendo curso de liderança jovem,
e ali Deus falava comigo através do espírito de profecia, das leituras do Grande Conflito, e de mensagem aos jovens, e primeiros escritos, Caminho a Cristo, e ali eu via que que eu deveria entregar cada vez mais minha vida a Deus e confiar na providência divina. E assim, o milagre continuou a ser feito, continuou a ser feito. Né? Nós tínhamos mandado há muito tempo uma solicitação para a reitoria, para visitar o reitor, e a comunicação da reitoria entrou em contato conosco, a assessoria de comunicação, e aí divulgou no site que o reitor tinha um momento com os adventistas do sétimo dia. A Jussara, que era advogada, nos orientou, disse, nós não vamos levar problema nenhum para ele, nós vamos agradecer, presenteá-lo com o livro A Vida de Jesus, e dizer que nós somos muito felizes em estudar nessa instituição, e que ficaríamos mais felizes ainda se os vestibulares não ocorressem aos sábados, porque daria oportunidade a mais jovens da nossa igreja passar no vestibular, fazer a prova, e também em relação à colação de grau. E assim nós fizemos essa visita ao reitor, e Deus foi movendo tudo, foi movendo todas as peças do tabuleiro. Essa visita teve uma repercussão na cidade, saiu no Jornal da Cidade, saiu no site. Depois, nosso colega, que hoje é jornalista da TV Novo Tempo, em Montes Claros, Samuel, mandou também para a revista Adventista, e o nome de Deus começou a ser exaltado e glorificado naquela cidade, naquele lugar, e eu entendi o porquê que Deus tinha me feito entrar ali, né, naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente, para que eu pudesse ser usada por Ele, apesar de tanta dificuldade. E, por fim, acabou a greve, e agora? O que é que iria acontecer? Né? A turma estava reprovada nessa disciplina, já no último ano, no último semestre, houve uma reunião de colegiado, e meus colegas pressionavam muito, Valéria, até agora você foi fiel, pede uma licença lá ao seu pastor e diz a ele que é só porque está pertinho da sua formatura. E aí... Eles pensam que é assim, né, Valéria, que a relação de obediência é com o pastor, né? É o pastor de cima, né? Não tem nada a ver comigo. E aí, pede uma licença lá ao seu pastor e a gente cumpre isso num sábado e vamos formar todo mundo junto e ser feliz, que o importa é isso e tal. E a gente explicava que a nossa relação era de obediência a Deus. Houve uma reunião de colegiado e nós estamos todos de branco, combinamos, esses 8 alunos, e ali foi uma tarde intensa, porque eles colocavam sempre a opção do sábado, e aí teria que ver os horários de qual professor poderia assumir isso, não dava tempo de ser publicado no Diário Oficial até o final do ano, e eu orava, meu Deus, sábado não. E aí um dizia, sábado eu não posso, que eu moro em outra cidade, depende do transporte do meu município. Eu disse, graças a Deus. Aí outro, sábado eu não posso, porque eu também trabalho no comércio. Eu disse, graças a Deus. E aí o professor, que lá no início do curso, me disse que ele tinha estudado na UFMG e que morava com um adventista que deu bom testemunho, que o que ele pudesse fazer para facilitar a nossa vida, ele faria. No finalzinho já, chegando um pôr do sol novamente, ele disse, olha, nós temos as horas práticas e teóricas, né? As horas que nós damos aulas e as horas que nós recebemos para estudar. E, em amor a essa turma, em consideração a vocês, eu vou assumir essas aulas, sem ônus nenhum para a faculdade, depois a faculdade vê a questão burocrática aí, mas eu vou dar essas aulas para vocês às sextas-feiras à tarde. E aí foi a vitória que Deus nos concedeu, nós ficamos muito felizes depois. A própria turma, a minha turma tinha batista, tinha budista, tinha espírita, tinha tudo que se imaginar, e nós tivemos a graça, né, de ser escolhida a Igreja Adventista para fazermos esse culto de gratidão. E ali o nome de Deus foi glorificado e exaltado, e a lembrança do culto foi um estudo bíblico para cada um dos nossos colegas que ali estavam, e eu tenho esperança de encontrá-los no céu. A minha amiga, isso é tudo contado para você, porque
você guarda o sábado, e eu sei que guardar o sábado traz para nós severas dificuldades muitas vezes. Mas não esqueça do que a palavra de Deus deixou reservado bem para a gente, ó. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando ou falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Amém, amém. O sábado tem bênção, meu amigo, não é porque nós guardamos. Nós guardamos o sábado porque ele tem bênçãos. Entende, queridos? Deus... E porque já fomos abençoados, né, pastor? Durante os 6 dias que Deus nos dá. Você que não é adventista do sétimo dia, que assiste, que adora conosco, amigo, vá à Bíblia. E eu te dou todo o tempo do mundo para achar Deus autorizando ou permitindo santificar outro dia que ele mesmo não tenha santificado. Deus não santificou o domingo, não santificou a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Deus santificou o sábado. O sábado. O ser humano não pode santificar outro dia, porque foi Deus quem santificou o sábado. Horas santas e sagradas, sábado. Domingo, segunda, nós é que buscamos adoração para fazer desses dias especiais na relação com Deus. Mas o sábado, se você não quiser considerá-lo especial, ele continuará especial, apesar da sua negação. Estuda que você vai ver que benção. Tá bom? Lindo isso aqui, lindo. Ei, Valéria, esse mocinho aqui que eu vou mostrar, deu muito trabalho, não deu? Esse mocinho aqui deu muito trabalho. Isso aí foi no dia 1º de maio de 2013, batismo do seu Francisco, né? Exato. Aí é você e ele no dia do batismo. Tá aí, irmão Francisco. Ô, Valéria, lembra que a gente vai fazer um bate-pronto aqui sobre o Francisco? Uhum. Só para você ter ideia do testemunho da irmã Noélia. Noélia Souza, né? O nome da mamãe? Noélia de Souza Gonçalves. Isso. Ela está bem aqui, ó. Olha ela ali olhando, prestando atenção. Dona Noélia, abre aí, por favor, o áudio da senhora, por gentileza. Bom dia, pastor. Bom dia, Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, pastor. Graças a Deus. Obrigado pelo testemunho de ontem, viu? Foi uma benção. O pastor Esmeraldo ficou muito feliz e a gente também. Eu que agradeço a oportunidade. O pastor Gondim, a gente se achou lá no rádio. Quero Que muito bom. agradecer. A gente é que fica feliz e hoje estamos conhecendo Valéria, que é a sua filha aí tão gentil e está conversando com a gente. Obrigado, viu? Já eu volto a falar com a senhora para a senhora dar umas pitadinhas aqui no tal do seu Francisco. Tá bom. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele agora, aos olhos da filha, para você ver como a importante conversão dele é relevante para a gente. A Valéria passou para mim aqui alguns pontos que a irmã Noélia ontem não ressaltou e que a Valéria entende ser bem legal para a gente compreender a importância da lucidez na conversão ao adventismo do seu Francisco. Bêbado trazido pelos outros. Isso é impacto para a criança, né? Às vezes ele sumia, porque ele ficava meses sem beber. Mas quando ele bebia, tirava o dia para beber, era o dia e noite, era 24 horas bebendo, até praticamente ficar desacordado. Então, uma certa feita, ele bebeu tanto que caiu ao lado de um trailer e reconheceram ele porque estava próximo à casa uma tia minha, colocaram no carro e ele chegou em casa, acho que como se estivessem tirando um animal da mala, né? Que idade você tinha nessa época, Valéria?
Nessa época eu tinha uns 14 para 15 anos. Sai da sua mente essas imagens? Não sai da minha mente. Quando você diz assim, eu ia para o quarto para não vê-lo possuído pelo demônio. Ele bebia, lá isso já em Recife, e ele culpava, ele buscava, né, o refúgio com o demônio. Então, eu acho que ele frequentava algum ambiente ilícito e ele carregava alho na carteira, um olho de boi, olho de gordo, não sei como é o nome disso. Às vezes tinha um comportamento estranho de pegar criolina e jogar nos ralos da casa e no banheiro. E um dia ele bebeu e chegou lá e disse que ele tinha... O Zé Pilintra falou para minha mãe: foi eu que trouxe ele aqui. Ele é meu, porque ele faz tudo o que eu quero. E dava umas gargalhadas de manhã. Colocava a gente no quarto para não ver, mas a gente abria a porta do quarto e eu via até mesmo para ver se ela estava em segurança, o que é que estava acontecendo. E ali ele urrava e falou: conheço você com minha mãe, conheço sua mãe, que é uma mulher de oração, vocês são povo de Deus, mas odeio esse livro preto aí que vocês carregam. E ele está aqui porque ele é meu, falava com meu pai. E esse dia minha mãe começou a cantar muito forte o hino, Jeová, Castelo Forte, e ler o Salmo 91 em voz alta, e repreender e expulsar. E ele dizia assim: tá, sabe aquele livro lá do Grande Conflito que vocês falam que no fim vai descer a cidade santa e me destruir? É tudo ao contrário. Eu é que vou vencer vocês. E ali minha mãe orava e cantava Castelo Forte e repreendia e lia o Salmo 91 e 23 e a gente acompanhava isso até que ele caía no chão com uma força tremenda e urrava, e ali ele entrava num sono profundo, que onde ele estava, minha mãe deixava, já amanhecendo o dia, muitas vezes já 5 horas da manhã, e deixava ele lá naquele ambiente até ele acordar. No outro dia, era o dia da depressão, dele vir paparicar os filhos e querer dengar e pedir perdão, e a gente ficava assim com sentimento de revolta por achar que ele estava querendo tapar o sol com a peneira, né? Salete, Heiser, existe um grande conflito, filha. Exato. Existe um grande conflito e, Salete Heiser, sua vida está sendo disputada hoje. Assim, ó, palmo a palmo. Satanás quer olhar para a cara de quem nos ama e dizer: ele é meu. Se a gente permitir, ele toma conta. Infelizmente, Keila, ele faz isso, Rosane. Ele faz isso. Se a gente permitir, ele faz. Inclusive, ele está trabalhando para fazer isso. Quando você fala que ele foi buscar arma para matar outro, o que é isso? Ele era um pernambucano retado e andava com a arma no porta-luva e um facão embaixo do banco do motorista, né? E se ele se sentisse desafiado, era problema. E bêbado, então era pior ainda, né? Então a gente tem... Falando em bêbado, você disse que ele tomou a decisão de parar de beber, não foi? Exato, exato. E esse dia que ele pegou a arma era o aniversário de minha irmã, também ficou um trauma para ela, porque alguém desafiou ele no bar e ele veio em casa dizendo que ia buscar a arma, que isso não ia ficar assim. E nós oramos e relutamos muito, né, para que uma tragédia fosse evitada, e pela misericórdia de Deus, e foi evitada pelo poder de Deus. Ele tomou a decisão de parar de beber. Eu fui a um encontro de desbravadores na cidade próxima aqui em Alagoinhas, tinha em média de uns 15 anos, e quando cheguei lá, fui visitá-lo, porque ele estava lá alojado em uma casa com alguns vendedores, e encontrei ele no sábado de manhã. Cheguei na sexta, no sábado de manhã decidi encontrá-lo, e cheguei na casa, não tinha ninguém, e ele chegou numa Kombi muito bêbado, e eu estava com uma colega de outra cidade, desbravadora também, e passei muita vergonha pelas coisas que ele me falou, e voltei para o encontro chorando de desbravadores.
No outro dia ele foi lá no centro de convenções e bom, a forma de pedir perdão para ele era o dinheiro, né? Porque ele achava que quem tinha dinheiro tinha tudo, quem não tinha, não tinha nada. Então, quando ele perdeu os bens materiais, ele entrou em desespero. E aí foi deixar um dinheiro, eu disse, não, pai, não precisa não. Não, mas eu vim trazer, porque você já vai embora hoje e tal e tal. E ali ele voltou para casa depois e falou para minha mãe que foi muito forte o que ele tinha feito comigo. E de meu desespero chorando, e que ele jamais queria fazer um filho dele passar uma vergonha daquela. Que daquele dia em diante, ele nunca mais iria beber. E assim eu fui. Seu pai, se você viveu praticamente todo o seu adventismo com seu pai assim. Exato, exato. Para ele entrar na igreja, foi necessário meu tio falecer em uma tragédia de acidente de carro. Foi a primeira vez que ele entrou na igreja adventista em 1994. Depois disso, ele levou mais uns 10 anos para entrar e entrou nessa situação minha da formatura, né? Do culto de gratidão que eu pedi que ele participasse. Sua mãe sofria a opressão do seu pai e ela tinha sentimentos com relação a isso. Como é que você, acho que sua mãe talvez nunca tenha ouvido isso, se já ouviu, vai relembrar. Como você, porque você, no momento da possessão do seu pai, vocês insistem em olhar para ver se mamãe estava segura. Como era para vocês ver o seu pai oprimindo a sua mãe por causa da fé que ela tinha? E a sua mãe ali, resiliente, trabalhando com ele. Como era para você? Como você processou isso? Você chegou a odiar seu pai alguma vez, Valéria? Sim, sim, a gente não pode negar que nós somos lobo, temos a natureza pecaminosa, né? E às vezes eu dizia assim, meu Deus, por que Deus não leva meu pai? Por que ele faz minha mãe sofrer tanto? Por que os maus têm que fazer os bons sofrerem? E na adolescência a gente faz muito esses questionamentos. Talvez eu esteja falando aqui para algum filho que tenha dificuldade de relacionamento com seus pais. Ame-os incondicionalmente. Porque o amor que minha mãe demonstrava ao meu pai de fazer os caldinhos de feijão para levar para ele no dia após ressaca, suco de tomate, tudo isso a gente via e a gente dizia assim, nós queremos ser o lado bom do que meu pai tem a nos oferecer de honestidade. Ele é um homem muito honesto, muito trabalhador. E queremos também ter o lado bom da minha mãe. Minha mãe disse que orava sempre com esse propósito. Eu fui uma filha travessa, viu, pastor? Abrindo um parêntese. Deu um trabalhinho para a dona Noélia também, né? Eu fui uma filha travessa, mãe me dava umas surras, e as surras eram assim no horário do pôr do sol, porque quando ela conheceu a orientação da criança, que eu aconselhava que tinha que orar para disciplinar, aí ela juntava as ações do dia todo, e eu agradeço a ela por essas correções, que tudo isso fazia a gente refletir e admirar, né, o comportamento dela, a sensatez que ela tinha e o equilíbrio vindo de Deus para nos criar. Sua mãe passou mais de 30 anos orando pela conversão do seu pai. Mais de 30 anos. Você acreditava na conversão do seu pai? Às vezes a gente duvidava, pastor, porque eram situações assim tenebrosas, como que muitas vezes a gente olha para um problema e diz assim, isso não tem solução não, é um investimento que não tem retorno. Mas por outra hora, Deus sempre usava, né, pessoas e meios, como o pastor Bulhon dizia que da natureza que a gente deveria alimentar, o lobo ou o cordeiro. E aí isso renovava as nossas esperanças e a gente dizia, não, vamos estar juntos com ela, que Deus vai nos conceder a vitória, como de fato concedeu e está concedendo. Seu pai ficou enfermo, o que aconteceu com ele? Que aí ele teve várias vezes em coma, muitas vezes internado. Vocês têm uma home care em casa da sua mãe, porque seu pai, quando vem, fica também no leito. Hoje ele não tem mobilidade,
em muitos momentos inconsciente. O que aconteceu com ele para ele chegar nesse estágio? E aí nós vamos chegar ao momento da sala, quando a sua mãe começa a transmitir a sala 57 para ele. Ele teve uma vida sempre embaraçada, né? Pelas próprias escolhas feitas de bebida, de cigarro e de caminhos onde não existia a presença de Deus, como eu falei. Ele começou a colher sequências, né? Diabetes, pressão alta, vários problemas de saúde. Inclusive, nesses momentos que minha mãe viajava para sustento da família, eu ficava com ele quando retornei de Minas, e ele tentou suicídio uma vez. Se trancou no quarto, eu estava com meu primo em casa e não abria a porta de jeito nenhum. Já tomado por uma depressão profunda, colocou uma corda no telhado da casa para poder suicidar, e a gente pediu socorro. Outras pessoas chegaram e arrombaram a porta, e ele estava em pranto e chorando. E ali, naquele momento, nós fomos em busca de ajuda. Tudo que estava ao nosso alcance para fazer, nós fomos. Eu fui ao CAPES procurar a psiquiatra e conversar com ela a situação, adolescente. E ela falou assim: minha filha, eu vou passar um medicamento e você coloca num chá. Ele gosta de tomar chá? Eu disse: gosta, doutora. Então você vai colocar num chá e vai dá-lo para beber. E assim nós o fizemos. E ele depois foi decidindo buscar a Deus, né? Primeiro foi para a Igreja Católica, porque a família dele toda muito católica, graças a Deus. Nós íamos à missa com nossa avó, com muito respeito, quando estávamos no Ceará. E ele começou a ir para a Igreja Católica para nos levar para a Igreja Católica, porque a gente estava no erro e que ele era amaldiçoado por causa da nossa fé, e era uma guerra. E depois ele foi para uma igreja evangélica, onde ele realmente pediu o batismo, e tinha horas que a gente dizia assim: meu Deus do céu, eu sei que o Senhor começou a fazer a obra. Eu dei uma Bíblia a ele no Dia dos Pais como desafio, porque enquanto criança ele não podia encontrar a Bíblia em cima da cama dele. Às vezes a gente ia estudar a lição no quarto com minha mãe e a Bíblia ficava na cama, e ele chegava e dizia: tira esse livro daqui, não sabe que eu não gosto disso. E era muito rude, né? E aí eu peguei na adolescência, com esse encontro de jovens, com essas transformações que Deus foi fazendo nas nossas vidas, dei a Bíblia a ele com a dedicatória dizendo que ali ele encontraria a luz, a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. E como filha, pelo amor que ele tinha a Deus e a mim, que ele lesse pelo menos um versículo por dia. E ele começou a ler a Bíblia escondido às madrugadas, para a gente não perceber que ele estava lendo a Bíblia. E ali ele descobriu o sábado e descobriu o dízimo, e começou a defender, e defendeu ferrenhamente, a ponto de mandar a defesa dele para um pregador da denominação dele, apresentador de televisão, porque o apresentador falou mal um dia dos adventistas e do sábado, e ele fez essa carta e mandou para a emissora para defender o sábado. E aí ele também continuava, mesmo buscando a Deus, perseguindo a gente com um radicalismo tão grande que às vezes a gente dizia assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente não sabe se é melhor pai sem conhecimento ou pai com conhecimento da palavra de Deus, porque era uma pressão grande, mas Deus estava trabalhando a todo tempo, e ele ficou uns 10 anos indo para as policlínicas, para o hospital público, e eu acompanhava sempre a ele essas idas. Depois nossos irmãos o ajudaram, né? Muito, sempre nós fomos unidos para vê-lo bem. E de uns 5 anos para cá começaram os internamentos intermitentes, todos 5 invernos que nós passamos literais em hospital, sempre nos meses de julho, agosto, junho. Meu pai se encontra internado, são internamentos longos, 5 anos de sofrimento. E dos 2 últimos anos para cá, ele obteve a chikungunya no auge da pandemia, os rins faliram, ficou entubado, ficou desenganado. Cada internamento, os médicos viravam e diziam assim: você sabe que seu pai não volta para casa, né?
possivelmente desse internamento tem um desfecho final. E os médicos, e a gente respeitava a opinião dos médicos, e ali por muitas vezes no leito, na UTI, sem saber se ele estava me ouvindo ou não. Nós cantávamos com ele, orávamos, pedíamos perdão, dizíamos que o amávamos e pedíamos que ele demonstrasse que estava nos ouvindo e ele dava algum sinal de vida, que estava nos ouvindo, né? Levantando a mão. O sintoma dele era muitas vezes de inconsciência, né? Ele entrava em coma, voltava, Exato. e Exato. quando falava com muita dificuldade. Nesse contexto, vocês entram na sala 57, sua mãe se torna assídua aqui, você ainda hoje vê a sala com os arranjos que você precisa fazer dentro da sua dinâmica. A sua mãe, sabiamente, como contou ontem, pegava o telefone e colocava a sala 57 ao lado do seu pai, muitas vezes inconsciente, até que um dia ele, de súbito, grita a sua mãe e chama a sua mãe, dizendo que não gostaria mais que ela fosse infeliz, que ele gostaria de fazê-la feliz. E aí, nesta hora, ele faz uma confissão bonita para sua mãe, que, ouvindo os pregadores da sala 57, havia tomado uma decisão de ser adventista do sétimo dia. Exato, exatamente. Coisa tremenda isso, né, cara? Tremenda isso. Isso foi muito forte, ela teve um sonho. Depois desse momento, ela relata que foi por volta de 1h da manhã, e ela entrou em oração e disse, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, se ele está delirando, se é o Alzheimer, se é o efeito dos medicamentos, me mostra, Senhor. E ela tentava dormir, acordava e orava. E já amanhecendo o dia, próximo do horário de entrar na sala 57, ela ajoelhou e clamou e chorou, e falou a Deus que Deus conhecia o início, o meio e fim da história, e que ela queria uma resposta de Deus, que aquilo era real e que era verdadeiro, que era lucidez da parte dele. E ela diz que, ao fechar os olhos, ela estava na caverna e apareceu uma luz, e que ela dizia, começou a chorar e dizia assim, mas eu queria ver Jesus. Eu queria que Jesus dissesse que agora Zé se entregou a ele de corpo, alma e coração, que essa entrega é total. E ela diz que foi vindo a luz mais forte, e apareceu uma estrela muito radiante, e que ela sentiu em seu coração Jesus dizendo, sou eu, a decisão é verdadeira. E dali ela não teve mais dúvida de que, depois de 39 anos de adventistas, meu pai estava entregue a Jesus. Irmã Noélia, abre aí seu áudio, por favor. A senhora lembra bem desse dia, né, irmã Noélia, que ele chamou a senhora e disse, não vou fazê-la mais infeliz, eu quero fazer você feliz. A senhora lembra bem disso, né? Lembro demais, pastor, lembro muito. Foi uma coisa, assim, impressionante. Foi uma surpresa muito grande para mim, mas o que Valéria contou aí é real. E eu, realmente, nesse momento... Ai, meu Deus. Entrou aqui em parafuso. Nesse momento do sonho, só um instante, gente, que o negócio aqui deu problema. É só voltar na câmerazinha que volta tudo ao normal. Nesse Aí. momento do sonho, eu realmente me vi assim como uma gruta, aí uma luz começou a clarear, e eu dizia assim, não, mas eu queria ver Jesus, eu queria ter a resposta dele, e realmente foi isso que aconteceu. Depois desse episódio emocionante, que me mexeu muito. E aí uma estrela começou a brilhar distante, essa estrela começou a crescer, essa estrela começou a crescer bem mais brilhante, e ela tomou todo o ambiente. E aí foi essa hora que eu senti que... Aí eu disse, ai, a estrela é Jesus, a estrela é Jesus.
Mas esse dia, pastor, foi marcante, foi marcante. Foi o desfecho de 38 anos de oração. Eu tenho 48 anos de casada, mas foram 38 anos de oração. Esse pessoal aí é a família linda, né? É, meu esposo e meus 4 tesouros, são 4 tesouros. Eu não tenho filhos, eu tenho anjo. Aí são os 2 filhos e as 2 filhas, né? Esse de camisa preta é o meu filho mais velho, que é Isso. é o nosso pai, viu? Aham. Que E, linda família a senhora tem. Aí é Valéria com o seu Edilson, Francisco. Minha é, irmã, Ai, sua irmã, mas vocês parecem demais, sô. Aqui é o dia que o pastor preencheu a ficha do seu Francisco. isso, isso. Olha que isso, legal, né? Ele respondendo sim, porque ele agora entendia que deveria ser adventista do 7º dia, como a senhora sempre orou, né? Por ele e o exato. pastor aí. E, opa, isso aí não é membro da família, não, sou eu aí, opa. É Família nossa, de Deus, pastor. nossa família, nossa família. A irmã Noélia lá em Feira de Santana, A Igreja Central. na Igreja Central. Irmã Noélia, a senhora afirmou para mim que a Sala 57 foi fundamental para a tomada de decisão do seu esposo ser adventista do 7º dia. Foi fundamental. Eu colocava o telefone, antes de ter a cama hospitalar, eu colocava entre mim e ele. Mas depois foi necessário a gente adquirir uma cama hospitalar, porque às vezes ele precisava ser contido, amarrado. Porque tomava uma medicação que fazia efeito rebote, e foram meses de terror, dentro do hospital e em casa. Daí eu colocava o telefone, o dele, botava para carregar o dele e o meu, botava, quando eu precisava de sair, eu deixava o dele na cabecinha dele, bem perto do ouvido. E ali eu dizia assim, eu vou arriscar. Se tiver momento de lucidez, ele vai escutar a Sala 57, vai escutar as mensagens. E Deus vai fazer a obra. E ali acreditava, e ali eu orava, e ali eu orava. Aí eu saía de lá da cozinha, que começava a preparar as coisas para ele, e eu voltava e dizia assim, ei, meu velhinho, você está assistindo? Você escutou? Aí ele, escutei. Você viu que mensagem bonita que o pastor pregou hoje? Olha, ele pregou, disse assim, assim, assim. Aí, quando eu falava da lição também, a lição, ó, está tratando disso. Ele, eu, eu, eu vi. E assim foi, pastor. E tinha dias que ele estava mais sonolento, mais debilitado, mas tinha dia que ele escutava mais. E foi assim e foi assim. E eu não sucumbia nenhum dia. Todos os dias eu colocava lá, todos os dias eu colocava lá. Era meta, era meta. E foi assim que ele, Até nesse que a senhora, até que ele tomou a decisão, preencheu a ficha e a senhora foi no telão apresentá-lo para a igreja, porque ele não podia ir, debilitado. A profissão foi. de fé seria feita pela transmissão. Quando a Ah, senhora abriu o olho, estava lá seu Francisco na cadeira de rodas ao lado da senhora, né? Igreja muito, cheia de gente festejando o dia em que o seu Francisco estava se entregando à fé adventista, né? muito emocionante. Essas minhas filhas, elas são muito aventureiras, elas fazem umas surpresas que eu fico impressionada, junto com os outros. Isso, Valéria estava envolvida com isso, né, dona Valéria? É. A gente aprendeu com a mamãe, né, pastor, e com o pai. Essas aventuras aí foi dona Noélia que ensinou. É. Ô, Valéria, você disse que seu pai, como é que seu pai chama sua mãe hoje? Hoje, pastor, depois da Sala 57, da sua conversão, o sofrimento continua. Nós entramos na sala em novembro de 2020 e a sala é um bálsamo na nossa vida e acredito na vida de todos os que estão aqui presentes. O sofrimento continua, mas houve a transformação, a conversão real na vida de pai. Porque antes ele gemia de uma forma intensa no hospital, que era insuportável, e meus irmãos até diziam assim, gente, isso é um problema espiritual, chama o pastor, porque não é possível que pai não para de gemer, e é uma dor que não tem médico que descubra que dor é essa.
E depois que ele se entregou a Jesus, ele sofre de uma forma serena, tranquila, dá os seus gemidos, porque a dor é forte e a situação é complicada. Mas ele não blasfema contra Deus. Nunca. Ele realmente agora é de Jesus. O inimigo foi derrotado. Quando alguém pergunta assim, quem é essa aqui? Quem é Noélia? Como é que ele responde? Ele fala para os médicos, é a minha princesa, com muita dificuldade. E quando a gente está presente, às vezes ele diz, é a minha rainha, e diz que nós somos a princesa dele. Ele a trata com muito amor e carinho, mesmo na sua situação limitante, né? Ela pede, me dá um beijo, Zé, e ele vem, ela vai ao encontro dele, ele procura beijá-lo. Tudo aquilo que ele não fez ou não reconheceu enquanto estava em pé, ele agora tenta demonstrar e retribuir. Mesmo ali no leito de hospital, ele testemunha, pastor. A gente não entende os porquês da vida, porque Deus está permitindo ele viver ainda, mas nós não paramos de crer em Deus e de trabalhar e de levar os livros da esperança para o hospital, para distribuir para as pessoas que ali estão. E desse momento ele está em um outro hospital e ainda ontem eu orava com ele. É uma oração já de entrega, né, que nós fazemos com ele sempre. Faço o ano bíblico, reavivados, coloco ele para ouvir, depois coloco louvor e oramos, estudamos a lição. Ontem com ele eu conversei com ele, né, e que esse sofrimento que ele está passando não será eterno, que a gente tem esperança da vida eterna. E as enfermeiras, ele testemunha, naquele leito ali, ele testemunha para os médicos, para as enfermeiras, porque ele diz, as enfermeiras falam, ele é um paciente excelente, ele é colaborativo. Você está pensando que é fácil colocar esse sugador aqui na garganta? Isso incomoda muito, que ele está se alimentando pela sonda no nariz. Mas ele colabora, ele ajuda a gente o tempo todo. Então, mesmo ali no leito, sofrendo, ele tem impactado muitas vidas pelo seu exemplo de perseverança, pelo seu exemplo de fé, pela transformação real, que eu falo, Pai, Deus lhe deu uma missão nesse mundo, Pai. E cada dia que o Senhor respira, é um testemunho que o Senhor dá da sua vida às pessoas que estão ao seu redor. E isso é real, a gente vive isso. Valéria, quando você fala assim, irmã Noélia, algumas pessoas perguntam assim, cara, você faz a sala todo dia com o grupo que te ajuda, imenso grupo que nos ajuda. Você levanta 4h30, 4h15, todo dia? Eu falei, todo dia, irmão, todo dia. Para as pessoas que fazem essas perguntas, elas falam assim, meu Deus, como é que faz isso, né? Todo dia, 4h30, não é muito pesado? Irmão, você que está me ouvindo agora, percebe o que aconteceu aqui? É uma conversão esperada há 38 anos, em que o telefone com a sala 57 é bem pro ouvido dele. E isto somado, ele já tinha assistido a Novo Tempo, as orações das filhas, a oração da irmã Noélia durante tanto tempo. Deus pegou tudo isso e somou, e através da audição da sala, Deus encontra o lugar e o ambiente para chegar no coração dele. Isso tem preço? Não tem preço. Vale a pena quando você pega a sua Bíblia, na metade da tarde de sábado, que você quer tirar aquele sono mais alongado, você toma um banho, pega a Bíblia e sai para pregar a palavra de Deus, e dar seu estudo bíblico, visitar um doente, ajudar uma pessoa. Você está salvando vidas. Você está salvando vidas. Isso me emociona, me deixa feliz. E histórias como essa, Valéria e Manuélia, me fazem acreditar todo dia que tudo vale a pena quando histórias como essa e tantas outras vêm aqui mostrar. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Tem pessoas que esperam, tem pessoas que precisam. E se a gente não fizer, o evangelho não chega na outra ponta com eles lá. Vale a pena. Ama a senhora, Emanuele.
Obrigada, pastor, eu também. Pastor, eu nunca ouvi de meu marido não me chamava, não falava no meu nome, nunca. E eu nunca ouvi a palavra eu te amo, nunca durante 47 anos de casada. Depois disso, meu marido disse que me ama, eu amo você, eu te amo, com a Que dificuldade bênção, que ele tem. que bênção, né, Emanuele? Que bênção, que bênção, que Pura bênção. semeadura, como diz o pastor Deval. É uma bênção, né, Emanuele? É uma bênção isso. É conversão, é salvação. Ele vai descansar um dia. Esse Sim, sofrimento tem que cessar, não é? Mas ele vai É, descansar em Cristo, amém? amém. Selado para a vida eterna. Emanuele, a senhora poderá encontrá-lo novamente na manhã da ressurreição. Eita, Amém. glória a Deus, né? Valéria, você vai receber o papai andando, cantando, feliz, absolutamente lúcido, e você vai ouvir dos lábios dele: Valéria, você é minha princesa. Eu amo você. Totalmente Amém. lúcido e transformado, Valéria. Vai valer a Exato, pena. Vai valer a pena. exato. É Valéria, isso. obrigado. Você fez ajustes na sua agenda para estar conosco. Você nos deu a ótica da filha de tudo isso, a sua própria experiência de fidelidade com o sábado, e esperar também pelo papai convertido, a sua mãe. Vocês edificaram a vida de muita gente hoje com a história linda de vocês. Muito obrigado. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem na minha vida, viu? Muito obrigado. Amém, pastor. Amém. É recíproco. A gente ouve na igreja falando que nós temos que trabalhar como se Jesus nunca fosse voltar e estar preparados como se ele voltasse hoje. E ontem o Espírito Santo me falou assim: essa é a situação de seu pai. Vocês vão amá-lo como se ele nunca fosse morrer. Mas estejam preparados como se ele fosse descansar hoje. Amém. Glória a Deus. Isso se chama fé, filha. Isso é fé. Posso orar por vocês? Sim. pois, Deus eterno, abençoa a Valéria. Obrigado pela disponibilidade que ela tem de estar aqui conosco, ajustando seu horário de trabalho, completando o quadro que a Emanuélia, com o pastor Esmeraldo, ontem apresentou para a gente. Você tem alguma irmã aqui esperando a conversão do seu esposo há muitos anos? Não desfaleça essa irmã. Se tem algum irmão esperando a conversão do esposo há muito tempo, da esposa, que não desfaleça. Ou mesmo os pais esperando a conversão do filho, o retorno dele à fé se saiu. Não desfaleça, não deixe de orar. Esta família é uma evidência de que Deus está a todo tempo encontrando recursos e meios para alcançar o coração daqueles por quem nós oramos e trabalhamos. A Sala 57 foi um elemento importantíssimo nesse processo, como a Novo Tempo, os estudos bíblicos que nós damos de casa em casa, os cultos feitos sábado, quarta e domingo, JA, acampamento, encontro de mulheres, de homens, EJC, CC, seja o que for que a gente for fazer. Se a gente não cessar de orar, o Senhor tem elementos para chegar ao coração das pessoas e abrir o coração deles. Em nosso caso, nós louvamos a Deus porque a sala foi um elemento tão importante nesse processo. E hoje ver o irmão Francisco, adventista do sétimo dia, dizendo para a esposa que ele a ama e para as filhas e filhos que eles são príncipes e princesas dele, nos indica um caminho de que toda esta família, caso permaneçam fiéis a Deus, estarão reunidos novamente na eternidade. Senhor. Louvor todo dado ao seu nome, toda a glória a ti, Senhor. No amém. nome precioso de Jesus, nós agradecemos o seu trabalho, Espírito Santo, nesta sala, esta manhã, no precioso nome de Jesus. Amém, Amém. amém, Amém. amém. Valéria, bom dia, muito obrigado, Bom viu? dia, muito obrigada a todos vocês. Deus te Deus te abençoe. Amém. abençoe. Amém. Emanuela, muito obrigado mais uma vez. A senhora tem um grande dia na presença de Deus hoje, tá bom? Amém, pastor. Um abraço para todos vocês e todos que fazem a Sala 57, que o Espírito Santo continue os conduzindo.
Amém. Muito obrigado, um grande dia. Amém. A gente não tem noção, né, queridos, de como a sala acontece lá na outra ponta. Um casal e um telefone no ouvido do esposo doente. A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. E a gente faz crendo que Deus está agindo o tempo inteiro para que essas histórias venham para cá e encham o nosso coração de alegria. Que dia extraordinário, né? Amanhã não temos sala, a coletiva, você continua buscando a Deus na madrugada. Dia de prática de atos de bondade, então capricha, porque quarta-feira eu quero explorar essas experiências, porque aqui a gente tem que praticar o que a gente aprende. Oramos, testemunhamos, estudando a Bíblia, graças a Deus. E eu desejo a você, meu amigo, do fundo do meu coração. Bom dia, coleguinha! Vambora, que o dia vai ser bom. Bom dia de alegria. Deus abençoe.